Fala Nunes, tudo bom? Oi Eliana, tudo bom? Como vai? Esperando um pouquinho o pessoal ir entrando aqui. Rosana, tudo bom? Que bom que vocês estão podendo participar hoje. Sejam muito bem-vindos. Ô Roberto, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ceratocone, né? Tudo bom, Eliana? Boa noite. A gente vai falar um pouquinho, né, sobre os sintomas, sobre o diagnóstico, as possibilidades de tratamento, prevenção. Oi Alice, tudo bom? Vamos esperar mais uns minutinhos aí para o pessoal ir entrando. A gente vai ter participação da Alice também, que é uma paciente super querida nossa, né? Ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Alice, eu mandei o convite para você e ver se deu certo para você participar também. Oi, doutor, Tudo bom? tudo bem? Como Boa vai? noite. Vou bem, e você? Tudo bom? Como é Tudo que tá bem, as graças a coisas? Deus. E só esperar mais um minutinho para ver se entra mais o pessoal aqui. Tá Bom, bom. você pôde participar. Ô, Cláudia, tudo bom? Constância, deixa o pessoal entrando aqui. Então, hoje a gente, no mês de junho, foi o mês do Junho Violeta, né? O mês de combate e prevenção ao ceratocone, né? E a Alice gentilmente aqui concordou em participar, né? O intuito aqui é a gente levar a informação. Tudo bom, Isabelle? Informação para o pessoal, de que forma. Nunes, se você quiser participar, você avisa que a gente chama você aqui. Não sei se você apertou sem querer. Grande otorrinolaringologista aqui, a Cláudia, nefrologista, só um pessoal de peso aqui, hein? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o ceratocone e a Alice também vai contribuir bastante aqui com a experiência dela, né? Que graças a Deus tá evoluindo super bem, né? Né? Conseguiu ter um bom resultado visual aí, né? E, bom, acho que já tem um pessoalzinho aqui, vamos começar, né? Então, só vou apresentar aqui. Eu sou o Dr. André Vidores, médico oftalmologista, né? Na clínica aqui na Vila Leopoldina. E a Alice acompanha aqui com a gente já há algum tempo, né? Vou falar um pouquinho sobre o ceratocone, né? Para quem não sabe, né? O ceratocone é uma alteração na córnea, né? Que a gente tem duas lentes nos nossos olhos, que é a córnea e o cristalino, sendo que a córnea é uma camada protetora, né? Fica mais na frente, ela serve como uma barreira e uma proteção para os nossos olhos, é o primeiro meio de contato que a luz tem com os nossos olhos. Então, ela é uma lente que acaba convergindo os raios, né? E juntamente com o cristalino e com a pupila, causando, promovendo a focalização desses raios na nossa retina. Então, quando a pessoa tem um olho sem nenhuma alteração de grau, diretamente esse raio ele é focalizado na retina. Quando o paciente tem hipermetropia, ou miopia, ou astigmatismo, aí esse raio ele acaba caindo, o foco dele ou na frente ou atrás da retina, e a gente precisa corrigir a nossa visão com o uso de lentes corretivas, que pode ser um óculos, pode ser uma lente de contato. Tá? E o que acontece no ceratocone? Então, o ceratocone ele acaba causando uma deformação nessa córnea, né? Ela acaba ficando mais fina e vai se projetando para frente. Isso vai causando um aumento progressivo, né, do grau de miopia e de astigmatismo, né? Geralmente começa ali na adolescência, né, às vezes logo no início, às vezes um pouco mais tardiamente, e costuma ter uma progressão até o adulto jovem, e geralmente por volta dos 30, 40 anos, a gente costuma perceber que o esteratocone ele acaba se estabilizando, tá? Os sintomas, então, no início,
um embaçamento da visão de longe, por conta dessa miopia, esse astigmatismo, né? Geralmente o astigmatismo é o componente principal, né? E a gente vai corrigindo com óculos, mas chega um momento que os óculos já passam a não ser suficientes, né? Mesmo com a correção do óculos, a imagem fica muito distorcida, né? Sem nitidez. E aí a gente tem algumas opções aí, né, de tratamento com lentes rígidas, lentes esclerais, né? E se a gente percebe que essa deformidade da córnea, esse afinamento e a projeção para frente estão evoluindo, a gente tem como fazer também um laser chamado crosslink para estabilizar, né? A gente consegue reforçar a parede da córnea e estabilizar a progressão, né? E em alguns casos, quando a córnea está com uma projeção, uma deformidade muito grande, a lente de contato ela não fica estável, né? Ela fica caindo, fica saindo, e a gente tem alguns tratamentos também para tentar reabilitar esse olho através de voltar a colocar a lente de contato. Então, a lente começa a cair, o olho está muito projetado para frente, com muito deformada a córnea, a gente pode fazer o crosslink, que às vezes melhora a curvatura, e também um implante de um anel de Ferrara, que é um implante, um anel intracorneano, que ele tenta aplanar a córnea de forma que a pessoa volte a conseguir adaptar a lente de contato e consiga enxergar melhor. E nos casos mais agressivos, né, a gente tem também a opção dos transplantes, né? Claro que a gente sempre vai fazer o máximo para evitar que chegue nesse ponto, né, do uso da indicação do transplante de córnea, mas em alguns casos é a única forma de reabilitar a visão das pessoas, né? Alice, se você puder contar um pouquinho para o pessoal como que foi a sua experiência, né? Quando que começou, que você começou a sentir no começo ali, acho que vai ser muito válido aqui para a gente poder alertar e conscientizar o pessoal sobre isso. Sim, com certeza. Para quem não me conhece, meu nome é Alice, como o doutor disse. Eu tenho 19 anos e descobri o ceratocone há 2 anos, mais ou menos. E o doutor André, ele é o meu quinto especialista em córnea. Então, foram bastante informações, assim, em pouco tempo para assimilar. Mas, basicamente, foi um choque, né, doutor? Até com tudo assim, transplante, cirurgia. E, bom, de início já era nítido que a gente precisava fazer o crosslinking, que era para parar a progressão mesmo, para não evoluir, estacionar onde está. Voltar atrás, a gente sabe que não tem como, mas a gente sempre tenta uma outra opção antes de fazer o transplante. Eu perdi a visão do olho direito muito rápido, né? Então eu consegui ter essa visão de volta através da lente. Usava óculos, mas o óculos nunca resolvia o meu problema. Até hoje eu tenho óculos e não uso porque realmente ele não resolve o meu problema, ele não me dá visão. E o que me dá visão são as lentes esclerais. Então a gente começou a fazer adaptação do ano passado para cá, depois das cirurgias, a adaptação das lentes esclerais. E estamos aqui com ela. Ela é bem difícil de lidar, não é muito fácil também, mas graças a Deus é ela que me salva e que vem me salvando aí de um futuro transplante, né? Sim, e no começo foi bem difícil, né, Alice, para você conseguir aprender a colocar e tirar, né, a lente de contato, né, escleral, que é um pouco mais difícil do que a gelatinosa, né? A gelatinosa é muito mais comum as pessoas usarem porque ela serve para miopia, astigmatismos menores, né, hipermetropia, mas essas lentes rígidas, né, a vantagem dela é que como a córnea tem um formato cônico, que, né, que ele fica mais bicudinho assim, e aí projetada para frente, se você coloca uma lente que é mais maleável, gelatinosa, ela vai se amoldar no formato da córnea. Então, ela não vai conseguir corrigir essa irregularidade da córnea. Já as lentes rígidas, né, que a gente tem a lente rígida comum e as lentes esclerais, aí elas, por serem rígidas, né, o espaço que fica entre a lente e a córnea é preenchido por lágrima e acaba funcionando como uma lente que corrige mesmo essa irregularidade. E aí a visão fica muito melhor, né? É Então, verdade.
no início chegou até a se pensar em transplante, né, Alice, para você, né? Sim, Do olho direito. foi um susto. Mas foi tudo graças a você, né? Porque a experiência que eu tive com você foi única, a cirurgia foi muito tranquila, todo o tratamento vem sendo muito tranquilo. Então eu acho que eu devo tudo a você Ah, por isso. E com certeza, se hoje a gente chegou aqui, de eu estar usando lente, de eu ter voltado a ter visão no meu olho esquerdo, de eu conseguir enxergar melhor, bem melhor do que eu enxergo hoje, é tudo graças a você. Então, com certeza eu devo isso a você. ah, imagina, e seu esforço, né? Você acreditar, né? Né, não é fácil submeter a cirurgia, o laser, que é, né, quase uma hora lá com o olho aberto e com anestesia, tudo, mas é bem desconfortável. Sim, O pós-operatório, que é um pouquinho chatinho, né? É, mas eu acho que o Crosslink ele é uma opção muito interessante, porque ele deixa uma estabilidade aí que dura até cerca de 10 anos, um pouco mais. Então, né, você está com 19, talvez ali próximo dos 30, né, a gente vai acompanhar, mas se a gente perceber que ele está ainda progredindo, é possível fazer um retoque. Mas geralmente com 30 anos já é uma idade que ele começa a estabilizar ali já. Então a maioria dos pacientes com 30 dificilmente o ceratocone progride, né? Então eu acho que foi uma excelente opção de tratamento e a gente espera que consiga manter o resultado aí por muito tempo, muitos anos, né? E sim. evitar um transplante, né, principalmente. Uma coisa para quem entrou agora mais agora, né, a gente está falando de ceratocone e a Alice está contando um pouquinho a experiência dela, né? Foi uma progressão meio rápida, né, que começou ali por volta dos 17 anos, que é uma idade que costuma progredir mesmo, né? Então, em algumas situações como puberdade, gestação, às vezes o ceratocone ele acaba progredindo de forma mais acelerada. Um outro detalhe importante que eu não mencionei no início, que o ceratocone ele tem muita relação com quadros de alergia ocular, né, de conjuntivite alérgica, né? Então, a gente não sabe aquela história do ovo e da galinha, a gente não sabe o que veio primeiro, né? Foi a É coceira verdade. no olho, né, ou o ceratocone que causa a coceira, mas a gente já tem comprovação, né, científica de que esfregar os olhos é muito prejudicial, tá? Então, a nossa recomendação sempre, né, nessas campanhas de conscientização é alertar o pessoal para evitar ao máximo esfregar os olhos, né, principalmente movimentos brutos, né? Isso deve ser evitado ao máximo. Outra coisa importante, né, quando você tem muitos sintomas de alergia, procurar a ajuda do profissional, né, porque a gente tem colírios antialérgicos, anti-inflamatórios, lubrificantes, porque são medidas aí que podem evitar que a pessoa desenvolva o ceratocone ou até mesmo evitar com que esse ceratocone progrida de uma forma mais acelerada. Então, isso é algo super importante para o pessoal que está acompanhando, né? Para quem não pegou a fase inicial, então, o ceratocone é um afinamento na córnea, né? Acredita-se que é um defeito do colágeno, tem uma relação aí com a genética, então, quando tem casos na família, é bom sempre os filhos, os descendentes também fazerem o acompanhamento e que ele acaba evoluindo com o afinamento da córnea e uma projeção, né, da córnea para frente, né? E essa córnea, que é uma lente super importante do olho, em geral ela tem uns 20 graus mais ou menos, ela começa a se projetar num formato de cone e aí começa a ter formar uma miopia e um astigmatismo, principalmente, muito importantes. Nos casos menos avançados, a gente consegue corrigir a visão com óculos. Já nos casos mais severos, o óculos ele já não consegue corrigir a visão, né? E a visão mesmo de óculos fica muito ruim. E aí a gente tem a opção dessas lentes, né, rígidas, né, escleral ou a lente rígida normal. A lente escleral é uma lente que ela tem um diâmetro maior, então ela não encosta na córnea. Então isso é uma grande vantagem, né? Ela pode ser um pouco mais difícil de colocar e tirar, mas ela dá uma qualidade visual maior, né? É, ela acaba também promovendo uma visão melhor, né? E acaba servindo também como uma barreira mecânica, né? Para segurar essa progressão, né? E,
que você achou que foi o maior desafio, né, no seu tratamento ali? Se foi a se adaptar com a lente, foi a cirurgia? Olha, eu acho que o pós-operatório foi um baita desafio, né, da, Uhum, da cirurgia. A cirurgia, assim, como você tá anestesiada, igual você uhum, comentou aqui, a gente tá tranquilo ali, não sente mais em casa, é mais difícil. E as adaptações mesmo, a adaptação da lente, com certeza, entre colocar muito mais do que tirar, uhum, porque colocar exige um esforço enorme de concentração e de coordenação também, né? Porque você precisa, a lente escleral, como você comentou, ela é maior, então você precisa preencher ela de soro, você precisa equilibrar, tomar cuidado para não bater os cílios, para ela não cair. E também o cuidado com ela diário, né? Então, sempre tá trocando soro, sempre tá lavando. E, enfim, acho que esses são os meus maiores desafios diários, né? Não uso a lente escleral todos os dias, isso é uhum, fato, porque machuca, a gente sabe o quanto ela é grossa, né? O uhum. material dela é grosso, acaba arranhando, inflama. Até no momento em que você coloca, você precisa esperar um pouco para ela se adaptar, seu olho fica vermelho. Então é um desafio diário, mas que pelo menos a gente tem essa aonde recorrer, tem essa possibilidade, né? Você me deu essa possibilidade, a gente conseguiu. E toda a sua equipe também foi crucial para isso acontecer, para a gente chegar onde a gente está. E hoje você tem uma vida normal, né? Ainda está estudando, trabalhando, né? Aquela jornada dupla, né? Estudando, fazendo faculdade, fazendo estágio. Tá dirigindo E. bem? Oi? Tá dirigindo também? Não, Ainda não. ainda não. Mas Não. vou começar o processo da habilitação também, então isso Uhum, vai ser muito importante para mim, né? sim, Porque lá na minha habilitação vai ter que constar que só vou poder dirigir com uso de lente. sim. Então, é um desafio por dia, né? Não pode desanimar e nem abaixar a cabeça. O importante é sempre seguir. Não, muito legal. Pô, a gente agradeço muito, viu, a sua participação, Alice, porque o seu depoimento né, tem gente que às vezes, né, teve um diagnóstico, mas não começou o tratamento, né, ainda não passou pelo crosslink ou adaptação de lente, né, e então eu acho que é muito legal, soma muito, né, para a gente a sua participação, a sua experiência, né, nesse processo todo e a bravura também, né, porque passar por tudo isso, né, e no começo parece dar vontade de desanimar, né, na hora de adaptar a lente, acho que não é para mim isso, eu não vou conseguir, mas traz os resultados, né, no dia a dia. Agora, isso que você está falando também dos cuidados é super importante, dar um Sim, descanso para o olho, né, cuidar sempre muito bem da higiene, né, da lente, né, também fazer o acompanhamento médico, tudo isso acaba que é muito importante para ter um resultado no longo prazo, né, e prevenir maiores complicações. Porque, lembrando para quem está assistindo, que a lente de contato é um corpo estranho, que a gente é uma prótese que a gente coloca, né, no olho, e é um risco para infecções, né? Então, a gente vê em alguns casos que pode desenvolver uma ferida na córnea, isso daí pode ter uma contaminação, né? E isso pode ser bastante grave. Então, dar um repouso para os olhos, né? Não ficar o tempo inteiro, não dormir com a lente, né? Tomar esses cuidados é fundamental, né? Para manter a saúde ocular. sim. Mas acredito que o mais importante de tudo isso também é o profissional que vai estar do seu lado para isso, né? Por exemplo, você foi muito paciente, conseguiu me ensinar a colocar, né? Então tem toda uma série de questões, como eu comentei no início da live, para quem não estava aqui, o Dr. André é o meu quinto especialista em córnea, né? O meu quinto oftalmo que eu passo desde os meus 17 anos. Então, graças a ele, a paciência, o cuidado, o ensinamento, a preocupação, a rotina que a gente tem juntos, a gente chegou até aqui. E continua, né, doutor? Nada acabou, não para, é um tratamento para a vida toda. E com certeza, né, a gente vai evoluir muito mais ainda, então eu devo tudo com certeza a você. Mas os cuidados são essenciais. Então, assim que você começar a sentir uma coceira, igual eu ouvi no comecinho do tratamento, você não sente uma coceira no seu corpo à toa.
se tá coçando tem alguma coisa, então todos os sinais são de alertas. Com certeza, porque a gente às vezes tem uma rotina muito puxada, trabalha muito, família, né? Marido, esposa, namorado, namorada, então às vezes a gente acaba negligenciando, né? Ou deixando, não, vamos passar por isso, mas eu costumo sempre falar, né? Que é primeiro saúde, depois família e trabalho. Sempre manter nessa hierarquia, porque se falta saúde, já compromete tudo, né? Até atrapalha na nossa convívio familiar, atrapalha nosso desempenho no trabalho. Então, a gente tem que sempre estar cuidando do nosso corpo, que é a nossa senha de acesso aqui para esse mundo. É Então, verdade. tem que sempre estar procurar cuidar. Eu sei dessas dificuldades porque eu sou médico, mas também tenho meus problemas de saúde que às vezes eu deixo passar, né? Então é uma coisa que super compreensível, mas que a gente sempre tem que estar olhando para isso, né? Para priorizar as coisas que devem ser priorizadas, né? Com certeza. Deixa eu ver que tem umas perguntas que o pessoal fez aqui. Deixa eu pôr aqui que eu Eu separei algumas também que me mandaram. quiser falar também, pode fazer, responder. Vou falar aqui quais foram que eu já vou respondendo aqui. Boa. Ó, eu vou falar primeiro aqui, ó. Então, o ceratocone causa alguma sequela na visão da pessoa? Então, o ceratocone ele pode causar, né, um astigmatismo e uma miopia importantes, que num primeiro momento pode ser corrigido com óculos, mas quando a curvatura da córnea é muito grande e a irregularidade da córnea é também muito acentuada, o óculos ele já não consegue corrigir a visão e reabilitar a visão. Então a gente precisa é, recorrer às lentes de contato rígidas, né? E ela precisa ser rígida porque se ela for gelatinosa, ela vai se amoldar ao formato da córnea e vai continuar com aquela irregularidade. Só que em alguns pacientes, né, o ceratocone ele pode, né, então só o fato da pessoa já não conseguir enxergar só com os de óculos já pode ser considerado um defeito irreversível. Você consegue reabilitar com lente de contato, né? Mas você precisa dessa órtese, né, que já não é um óculos, né, quer dizer, é uma coisa já que tem que ter um contato com o olho, já dá mais trabalho, etc. Então já é um problema. Agora, se o ceratocone continua progredindo, né, e aí a gente tem as alternativas, né, de fazer o crosslink para estabilizar, ou tentar o anel de Ferrara para diminuir essa curvatura da córnea e o paciente poder voltar a usar ou óculos ou lente de contato, né? Mas, mesmo com esse tratamento, em alguns casos, pode continuar progredindo. E aí, podem se formar feridas na córnea, né? Que a gente chama de hidropsia. Então, pode formar até uma mancha esbranquiçada na córnea. E que aí a única forma de reabilitar a visão é com o transplante. E o transplante é uma técnica muito boa, né? Que a gente pega uma córnea doadora, né? De uma pessoa que já faleceu. E a gente pode fazer um transplante penetrante, né? Trocar todo o botão central da córnea ou tirar só uma lamela dela, né? Uma camada mais externa da córnea. E muitas vezes a gente consegue reabilitar a visão, mas já é um procedimento de maior risco, né? Com anestesia geral. Pode ter vários problemas relacionados ao transplante. Então, rejeição, infecção, descolamento de retina, hemorragias. Então, a gente deve evitar ao máximo que chegue nesse ponto. Então, o que é fundamental para isso, né? Então, fazer o diagnóstico precoce, como a Alice falou, começou a sentir coceira no olho, é uma coceira, né? Passou uma vez, depois nunca mais teve, tudo bem, mas é uma coceira que um incômodo diário, né? Repetidas vezes, progredindo, olho vermelho, etc. A visão não está legal, é um sinal que deve procurar ajuda, né? E a gente consegue reabilitar a visão de muitos pacientes com o transplante, mas por ser um procedimento muito invasivo, a gente pode ter aquele paciente que não consegue ter uma reabilitação total ou que até mesmo pode ter complicações relacionadas ao transplante e que pode ficar com alguma sequela irreversível, sim, tá? Outra pergunta aqui, o principal sintoma, né? Acho que eu já falei que é o embaçamento da visão, a distorção da imagem, né? De forma progressiva, né? E muitas vezes
o ceratocone está associado com quadros de alergia oculares, né? Então, muita coceira, olhos vermelhos, né? Então, é difícil saber o que vem primeiro, se é a coceira que causou o ceratocone ou se o ceratocone causa coceira e a gente coça mais e piora o ceratocone, né? Então, mas esses são os principais sintomas. Deixa eu ver o que mais. O ceratocone pode acometer pessoas de quais idades? Então, geralmente, o ceratocone ele acontece no início da adolescência, né? E geralmente ele tem uma progressão aí, geralmente dos 15 até os 30, 40 anos, mais ou menos, né? É a idade que ele costuma progredir. Geralmente com 30, 40 ele já está indo para uma curva de estabilidade, tá? Pode acontecer mais tardiamente ou mais precoce? Pode, mas geralmente é nessa faixa etária, mais ou menos o que aconteceu com a Alice, né? 16, 17 anos, começou, talvez já tinha um pouquinho, mas não sabia ainda, e depois entrou numa aceleração, né, de progressão, que eu também já falei antes no começo da live, que é comum de acontecer na puberdade, gestação, são situações que ele pode progredir mais rápido. Deixa eu ver alguma outra pergunta aqui. Se é uma condição causada por algo específico ou se é genético, né? Tem um componente genético importante, então é comum ter um caso na família. Nem sempre aparece necessariamente o filho ou a filha vão ter, mas né, ele pode pular gerações, né? Porque a gente chama que tem uma penetrância e uma herança genética variável, né? Então a gente não pode falar que é dominante ou recessivo. Ele às vezes pula gerações, a gente não tem um padrão bem definido, mas a gente sabe que ele tem um fator genético importante. O que mais? Quanto tempo dura o tratamento do ceratocone? Então isso pode variar muito, né? O acompanhamento vai ter que ser por toda a vida, né? Você vê no caso da Alice aí, acho que até adaptar a lente foi quase um ano, né? A gente levou, né? Entre um crosslink e o outro, a cicatrização, até a adaptação da lente. Acho que isso pode variar, porque tem casos que, às vezes, mesmo com tratamento, continua o problema progredindo, né? Então, é uma coisa que tem que ter um acompanhamento médico aí por toda a vida, né? E tem mais uma pergunta aqui. O olho de uma pessoa com ceratocone volta ao normal após tratamento? Ele não volta ao normal, mas nosso objetivo é o que? Estacionar e reabilitar a visão, né? Pode ter uma melhora da curvatura, uma diminuição da curvatura com o crosslink, com o anel de Ferrara, pode acontecer. Mas esse olho sempre vai merecer um cuidado e um acompanhamento, né? E nosso objetivo aí é que a pessoa volte a enxergar, né? Seja com uso de óculos ou lentes de contato ou transplante, o anel de Ferrara, o que for necessário, e a gente tentar estabilizar a progressão. Você tem mais alguma pergunta, Alice, que alguém mandou para você? Eu separei aqui duas perguntas. Eu vou ler aqui pro Dr. Ray. Seu olho é verde? Porque eu postei uma foto, né? Hum. Antes de fazer a cirurgia do crosslinking do primeiro olho. E aí eu não vou saber explicar exatamente por que que fica verde quando você vai fazer os testes da lente, mas eu sei que é um medicamento. Então, se você quiser explicar. Na verdade, a gente usa um corante que chama fluoresceína, né? Fluoresceína, e ele é meio amarelinho, né? E quando a gente coloca, primeiro pinga esse corante, coloca a lente de contato, porque ele vai mostrar pra gente se tá passando lágrima por baixo da lente de contato, porque você tem que ter uma passagem de lágrima ali por baixo, né? Se não passa lágrima, a córnea pode entrar em sofrimento, porque é uma estrutura do nosso olho que não tem vaso sanguíneo, então a nutrição dela é por difusão de nutrientes através da lágrima por fora e por dentro pelo humor aquoso. Então, se você tem uma barreira mecânica e não está passando lágrima por baixo cada vez que a gente pisca, né, é um sinal que a lente está muito apertada, né? Então, a gente coloca essa substância para mostrar, né, se está passando lágrima ali por baixo, se está tendo algum toque, né, do ápice da córnea com a lente de contato, que a gente deve evitar isso, mas em alguns casos a gente acaba prescrevendo mesmo com lente de contato, né? E
E aí a gente é super importante até para a gente ver se tem algum ferimento na córnea, alguma outra alteração, o uso da fluorescência. E quando a gente pinga esse colírio meio amareladinho com a lente de contato, pode ter esse aspecto, né, de ficar o olho meio esverdeado, né? Sim, não, mas isso é só para fazer os testes da lente, tá? Então não é que, ó, eu tô usando a lente agora e o meu olho não tá verde. Então, acho que isso é uma dúvida que surgiu. Rinite e sinusite alérgica pode desenvolver ceratocone? Então, a rinite e a sinusite, né, geralmente o paciente que é alérgico, às vezes ele tem várias manifestações da alergia. Ele pode ter a rinite, a sinusite, a asma e pode ter também a conjuntivite alérgica. Então, quando a pessoa tem muita alergia, né, se ela tiver também sintomas nos olhos, coceira nos olhos, etc., aí vale a pena uma avaliação com o oftalmologista, né, porque o quadro alérgico, às vezes, ele é... Né, eu tenho bastante rinite, então, para mim, o que pega mais é nariz e garganta. Meu olho, graças a Deus, não tem muito problema, mas é comum, relativamente comum, a pessoa ter quadro de alergia no nariz, na garganta, nos olhos. Então, nesse caso, se tiver sintomas nos olhos também, é interessante procurar uma avaliação do oftalmologista. Sim. A última é se gravidez pode piorar hormônios, pode piorar. Pode. Então, essas situações, né, de puberdade, gestação, né, a gravidez, que a gente tem um aumento muito grande, né, dos hormônios, pode fazer com que o ceratocone progrida mais rápido, né? Até o uso né, nessas situações, talvez valha a pena fazer um acompanhamento mais próximo, né? Principalmente se estiver percebendo que a visão tá piorando de forma progressiva, né? Então, é importante nessas ocasiões também buscar ajuda, se estiver sentindo se piora da visão, né? A gravidez, por exemplo, né, na puberdade, que acontece o crescimento, o olho também sofre alterações e pode ter simplesmente alterações de grau. Na gravidez também, principalmente, porque é uma quantidade muito grande de hormônios e é comum, às vezes, o grau do óculos da pessoa, mesmo sem ceratocone, aumentar ou diminuir. E a gente, às vezes, até fica com receio de prescrever a lente de óculos, né? Porque depois de um tempo pode voltar ao normal. Então, quando eu prescrevo nessas situações, eu oriento, falo, ó, pode ser que esse óculos seja algo provisório, que depois que você tiver, ganhar o neném, né, já tiver já amamentando, que os hormônios vão voltar ao normal, aí pode voltar o grau que era antes da gestação, né? Então, e no ceratocone, por conta da quantidade de hormônios, etc., aí pode ter uma progressão, sim, do ceratocone. Perfeito, esclareceu tudo. Acho que essas perguntas foram as únicas que eu recebi aqui. E eu só tenho a agradecer, né, mais uma vez, pela paciência, por todo o ensinamento, né? Você, a sua equipe. Se hoje eu tô aqui enxergando, é graças a você, eu não canso de dizer isso. Imagina, a gente fica contente em poder ajudar e para a gente foi uma honra poder participar aqui também, né? E vamos seguir em frente, que eu acho que vai acrescentar muito para quem pôde acompanhar aí ou vai acompanhar depois. A gente deve fazer uns cortes, né? A gente tem um canal no YouTube também, para quem está acompanhando, depois quiser ver, é André Vidores Oftalmologia, que é com esse intuito mesmo de trazer informação, de conscientizar as pessoas, né, sobre ceratocone e outros problemas, né, para que as pessoas possam cuidar melhor dos olhos, né. E mais uma vez agradeço muito, Alice, a sua participação, foi muito enriquecedora, né, o pessoal que pôde acompanhar também, me senti muito honrado com a presença de todos e espero que tenha ajudado de alguma forma, né. O Dr. Everett que entrou agora, Rafaela Lima, obrigado aí pela presença de todos. E Obrigada, doutora, eu que imagina, agradeço. a Alice está feliz com o resultado de segunda-feira do jogo? Opa, com certeza. Também É fiquei. sempre bom ganhar deles, Sim, né? sim. Maravilha. Gente, muito obrigado pela presença de todos. Acho que vocês tenham uma semana abençoada, Rosana também.
todo mundo que pôde participar, principalmente a Alice. Agradecemos muito a presença de todos e tenham um resto de semana abençoado e um excelente mês aí para frente, tá bom? Isso Um abraço mesmo. a todos. Quer falar mais alguma coisa, Alice? Não, quero agradecer a participação da minha incrível mãe, que ficou aqui do início ao fim. Ó, nessas horas os Porque ela tá amigos aqui e desde o a começo. família ajudam, né? E agradecer você pelo convite maravilhoso. Foi incrível participar dessa live. Legal, Alice. Um abração, viu? Para você também, doutor. Tchau, tchau. Tchau, Adriano, também.